Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje estou gravando aqui para gravar mais um vídeo de filosofia. Dessa vez é para gravar sobre esse livro aqui, Michel Foucault, A Hermenêutica do Sujeito. Eu já venho gravando uma série de vídeos sobre essas aulas que o Foucault deu e hoje eu trouxe a aula do dia 3 de março de 1982, né? Vai ser a nossa 17ª aula dos capítulos desse livro, dessas aulas do Foucault. Bom, nessa aula, o Foucault ele vem trazendo aqui, né, nessas práticas de si, da era helenística e romana, dos séculos I e II. Dessa vez ele vem trazer a arte da escuta. Era necessário que fosse assegurado o que o Foucault vai chamar de subjetivação do discurso verdadeiro. Para que o sujeito, o filósofo, né, que ele adquira um ethos, uma maneira de ser, uma conduta, era necessário que exercesse uma espécie de escuta. E havia, sim, uma arte para escutar, certo? E sabendo escutar como se deve, o sujeito poderia, sim, né, ter uma nova conduta, né, poderia atingir, assim, a finalidade que é uma arte de viver, um ethos, né? Saber escutar era uma forma de recolher o logos. Então, Foucault, para tratar dessa questão, ele vai trazer um tratado de Plutarco sobre a escuta, né? Ele vai dizer que a escuta é um sentido, né, que a audição, quer dizer, é um sentido que pode ter dois viés. O viés patéticos e o outro é o lógicos. É patéticos por quê? Porque a audição é o sentido mais passivo que existe. Podemos recusar a tocar, a ver, a degustar, mas ouvir não, nós ficamos passíveis, né? Do que vem do exterior, do que podemos ouvir, certo? Que vem do mundo. Nesse sentido ele é patético, né? E o Foucault aqui, ele traz um momento, né, na mitologia grega, onde, para mostrar essa passividade desse sentido, da audição, ele vem trazendo aqui um momento, né, na mitologia grega, onde Ulisses, na sua trajetória, ele consegue dominar os prazeres, ele consegue dominar a si mesmo, ele consegue resistir aos prazeres, dominar a si mesmo, mas quando Ulisses sabe que vai se deparar com o canto das sereias, ele vê que é necessário, né, se prender ao navio, ao mastro do navio, né, e tapar os ouvidos dos marinheiros, pois eles não iriam conseguir, certo, resistir ao encanto das sereias. Então, a audição é o sentido que tem mais possibilidade de ceder ao encanto, né? Foucault vem trazendo isso, que os gregos antigos filósofos dizem, né? Mas também a audição é o sentido mais lógico. Por quê? Porque é a melhor forma, a melhor maneira de aprender o logos, a virtude. É a única forma de alcançar a alma. A melhor forma de alcançar a alma é o logos. É através do discurso bem articulado. Vejam que a cultura greco-romana antiga dessa época, ela é fundamentalmente oral, né? Então, é uma linguagem bem elaborada, racional, efetivamente formulada, articulada pela razão com logos, era uma forma de apreensão, certo? Da verdade, né?
provindo da boca do sábio, ok? E o Sêneca, ele vai retomar essa questão da passividade, da escuta, certo? Quando vai falar das aulas de filosofia, ele vai dizer que nas aulas de filosofia, aqueles que estão ouvindo o que o sábio está falando, existem aqueles que realmente se empenham em entender, né? Mas existem aqueles que não compreendem bem, que não conseguem prestar atenção totalmente. Mas todos conseguem se beneficiar, certo, das palavras do filósofo, do sábio. Porque uma aula de um filósofo é um tipo de terapia, né, que consegue atingir a alma, que consegue alcançar algum fruto, mesmo para aqueles que não se empreendem tanto, né, no empreendimento de aprender a filosofia, ok? Ele fala que é como o sol, né, quando ficamos expostos aos raios solares, mesmo que não queiramos, né, ficamos, né, bronzeados, digamos, né? Mas existem aqueles que vão para as aulas de filosofia, sendo que vai dizer, mas que não tiram proveito algum, certo? São aqueles que não são os discípulos, mas os locatários, que não conseguem tirar proveito algum, pois têm uma atenção mal dirigida, certo? Então, eles têm a necessidade de ter uma arte da escuta. Esses indivíduos, né, esses sujeitos, eles têm essa atenção mal dirigida porque eles estão mais ligados nos ornamentos, eles estão mais ligados na voz e não prestam atenção, certo? No que o filósofo diz. Eles não possuem a arte da escuta, ficam prestando atenção em coisas que não são tão importantes, né? Epíteto dirá que também, assim como a escuta, é necessário ter uma arte em falar, certo? Em pronunciar as palavras, em organizar o discurso. Também é importante, certo? Nessa questão. Quando alguém fala, Epíteto vai dizer, né? Deve falar de forma útil. O filósofo não deve falar de forma inútil. Pois se assim o fizer, né, será nocivo, será uma fala nociva. Então é necessário ter uma técnica da fala, né, uma arte de falar. E é necessário ter uma certa habilidade, uma certa maneira para adquirir os conhecimentos, para se beneficiar. Então, na escuta, é necessário práticas de purificação, da lógica da escuta. Uma delas consiste no silêncio, no exercício do silêncio. Por exemplo, né, o Foucault traz aqui das comunidades pitagóricas, que quando um noviço ele chegava um iniciado, ele chegava na comunidade, ingressava, ele passava 5 anos sem falar, né? Mas não é falar no sentido de falar com as pessoas, não é nesse sentido. Mas ele não podia objetar, né? Ele não podia intervir na hora que um filósofo falava. Ele tinha só apenas que escutar, certo? E então, depois de 5 anos, nesse momento, depois de ouvir muito, ele poderia sim falar, ok? Plutarco, né, Foucault vai dizer que vai trazer uma série de observações sobre a necessidade do silêncio. Ele vai dizer que a primeira coisa que o filósofo deve ter para praticar filosofia é se livrar da tagarelice, porque a tagarelice é um vício, né, um vício que prejudica, né, o aprender da filosofia. O silêncio tem algo de profundo, tem algo de misterioso, tem algo de sóbrio, Foucault vai dizer. E era muito praticada na história da espiritualidade. O silêncio tem um papel importante na espiritualidade antiga, né? Então, Plutarco vai dizer que é necessário reinar em si, por toda a vida, uma prática do silêncio,
é preciso calar-se. Quando se ouve um filósofo falando, ou quando se ouve uma poesia, certo? É necessário, depois de ouvir, ficar um pouco em silêncio. Não converter aquilo que se ouve em um discurso imediatamente. Pois é necessário, né, que pratique-se o silêncio. Plutarco vai dizer que o tagarela, ele é aquele que, ao ouvir, não consegue aprender os ensinamentos, né, para sua alma, trazer para sua alma. O tagarela, o que ele escuta, ele não liga a alma, ele liga a língua. E aí ele não consegue produzir nada em si, né? Não tem nenhum efeito na alma do tagarela. E por isso, o tagarela é sempre um recipiente vazio, Plutarco vai dizer, certo? Foucault vai dizer aqui que existia também na antiguidade a arte corporal de escutar. Em Fílon de Alexandria, né, o Foucault vai trazer aqui esse exemplo, existia um grupo espiritual terapêutico, um grupo fechado, uma comunidade fechada, que nessa comunidade havia banquetes. Nesses banquetes tinha a oportunidade, né, de alguém falar, exigia uma atenção, né? E quando alguém falava, era necessário, era exigido que as pessoas que estivessem ouvindo tivessem uma atitude corporal, de ficar imóvel, né, ouvindo. E se assim o sujeito não fizesse, era comparado ao que já foi tratado aqui em aulas anteriores, né? Há um estado de estultutitia, né? Que, como sabemos, como já falamos em aulas anteriores, é uma agitação do pensamento, uma agitação do espírito. É uma atitude onde o sujeito não tem atenção em si mesmo. Ele é passivo diante de si, ele não tem domínio sobre si. E como ele é incapaz de ter domínio sobre si, ele é incapaz de ter domínio sobre o corpo, certo? E isso refletia no corpo, e os filósofos observavam isso. Eles poderiam conhecer uma pessoa, certo? Observando o comportamento corporal. E eles observavam esse comportamento e percebiam quando o sujeito estava apto ou não para o conhecimento da filosofia. Tinha aqueles que iam assistir às aulas do filósofo e ficava aplaudindo, certo? Ficava dizendo louvores aos filósofos. E os filósofos consideravam isso um comportamento bastante rude, certo? Proveniente do povo, né? Um comportamento ruidoso, cujo objetivo é apenas divertir o povo. E era visto assim com maus olhos, certo? Os filósofos viam com maus olhos aquele que não sabia manter o silêncio. Tem um momento aqui, né? Existe um momento, uma passagem epíteto que Foucault ele traz, em que aparece dois rapazes para conversar com o Epíteto, né? Para ouvir orientação de Epíteto, e Epíteto ele não lhes dá atenção. E os jovens dois rapazes perguntam: por que você não dá atenção para a gente? Nós somos belos, nós somos ricos, nós somos bons oradores. E Epíteto responde: bem, se vocês são tudo isso, tem pessoas que são mais do que vocês. Não falo com vocês porque vocês não estimulam minha vontade de falar. Então Epíteto diz que eles não excitavam a falar, ter a vontade de falar com eles, porque os jovens eles não mostravam uma competência em escutar, né, a prática do silêncio. Os jovens só se interessavam por ornamentos, né, pela ilusão, pelas artes da lisonja. E Epíteto vai dizer que eles eram ótimos alunos da retórica e não da filosofia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu termino por aqui, né? Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Logo estarei com as próximas aulas da hermenêutica do sujeito. Muito obrigada.